Vamos dar início à narração do primeiro vídeo, as 33 palavras poderosas, reveladas de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, irmão e irmã em Cristo. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Agradecemos de coração pela sua presença, e convidamos você a permanecer até o final desta mensagem, refletindo com fé e amor sobre as 33 palavras poderosas, reveladas de Jesus Cristo. Se esta mensagem tocar o seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe com familiares e amigos, e deixe nos comentários a sua opinião, o seu testemunho e, principalmente, uma palavra de fé e amor incondicional por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua família, e que Jesus esteja presente em cada momento desta caminhada. Você já imaginou que algumas palavras pronunciadas por Jesus Cristo poderiam transformar profundamente a maneira como você enxerga a sua vida, a sua fé e o seu relacionamento com Deus? Existem palavras que simplesmente ouvimos, e existem palavras que entram em nossa alma e permanecem para sempre. Hoje, nós vamos mergulhar em uma mensagem especial sobre 33 palavras poderosas relacionadas aos ensinamentos de Jesus Cristo, palavras de fé, amor, esperança, perdão, confiança e salvação. Talvez você esteja chegando a este vídeo em um momento muito especial da sua vida. Talvez esteja enfrentando uma dificuldade, buscando uma resposta, precisando de força ou simplesmente desejando sentir novamente a presença de Deus em seu coração. Então, fique conosco até o final. Abra o seu coração, deixe de lado por alguns instantes as preocupações do dia e permita que esta mensagem seja uma oportunidade de reflexão e aproximação com nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de começarmos, faça algo muito simples: escreva nos comentários, com fé: Jesus Cristo, meu Senhor, eu te amo e confio em vós. Essa pequena declaração pode representar um grande gesto de fé e amor por Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir uma mensagem de esperança e amor. E agora, respire profundamente. Acalme o seu coração, porque vamos começar esta jornada pelas 33 palavras poderosas, buscando compreender a mensagem de amor e fé que Jesus nos deixou. Que o Espírito Santo ilumine nossa mente, fortaleça nossa fé e prepare o nosso coração e o nosso espírito para receber esta mensagem. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo o que você aprendeu sobre os ensinamentos de Jesus pode ser apenas a superfície de um oceano muito mais profundo, e talvez deliberadamente oculto. Imagine por um momento que, além das parábolas e sermões familiares, repetidos nos bancos das igrejas, existam frases sussurradas no deserto, inscritas em pergaminhos que o tempo e as instituições tentaram reduzir a pó. Estamos falando de frases que não apenas confortam o espírito, mas também servem como chaves para libertar as amarras da realidade física. Se você sente que falta uma peça no quebra-cabeça da sua existência, se você olha para o mundo e percebe que algo está fora do lugar, este vídeo não chegou até você por acaso. Hoje, vamos desenterrar o que foi sepultado. Vamos revisar as 33 palavras poderosas ou conceitos fundamentais atribuídos ao Messias, que foram sistematicamente removidos do cânone oficial. E preste muita atenção, porque quando chegarmos à 10ª revelação, o conceito de morte que você possui será destruído para sempre, revelando o segredo da imortalidade, que esteve oculto aos seus olhos durante toda a sua vida. A história que nos contaram é seletiva. No século passado, homens poderosos se reuniam em concílios para decidir o que deveriam ler e no que deveriam acreditar. Tudo o que não servisse como um freio, que desse muito poder ao indivíduo, ou que desafiasse a estrutura da época, era rotulado de heresia. Mas a verdade tem sua própria maneira de sobreviver,
seja nas areias do Egito, em Nag Hammadi ou no silêncio de buscadores sinceros. Comecemos esta jornada agora, deixando de lado dogmas e abrindo nossas mentes para o que o verdadeiro Cristo realmente quis dizer, quando falou da luz que habita em cada pessoa. Estamos vivendo o exato momento em que profecias saltam das páginas para as ruas. O mundo sente o peso do que está por vir, mas a maioria caminha nas trevas, alimentada por verdades fragmentadas e migalhas espirituais. Pare e reflita por um instante. E se as peças que faltam no quebra-cabeça da sua fé fossem deliberadamente removidas do seu alcance? Se as respostas sobre sua missão e o verdadeiro propósito de Jesus estivessem guardadas justamente naquilo que tentaram apagar, naquilo que a religião escondeu, que a verdade liberta. Preparei este vídeo não apenas como leitura, mas como uma recuperação da identidade. E quero ser honesto com você. Este trabalho é o que me dá forças para continuar. Ao assistir esse vídeo, você não está apenas escutando a sua narração, você está patrocinando esta missão. Seu apoio direto é o que me permite continuar aprofundando meus estudos, desafiando o sistema e trazendo conteúdo autêntico aqui para todos que estão buscando a verdade. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe essas revelações com todos que precisam conhecer a verdade que nos foi oculta há séculos. À medida que você se fortalece com este conhecimento, você me capacita a continuar sendo a sua voz. O que você encontrará aqui dentro, sem filtros. Conteúdo que a tradição religiosa escolheu silenciar por séculos, para manter o controle. Clareza profética. Compreensão do cenário mundial atual, através dos olhos daqueles que conhecem os segredos das escrituras originais. Conexão direta. Uma ponte sem intermediários ou dogmas pesados entre você e o Criador. Um alerta de urgência e propósito. Este vídeo contém revelações espiritualmente profundas. Em tempos de censura, o acesso a esse conhecimento é uma janela que pode ser fechada. Não espere o caos se instalar, para buscar a luz que sua alma já anseia. A primeira palavra é autoconhecimento. No Evangelho de Tomé, um dos textos mais impactantes já encontrados fora da Bíblia, Jesus é enfático. Se vocês não se conhecem, viverão na pobreza e serão a própria pobreza. Aqui, a pobreza não é econômica, é a miséria da alma que vagueia, sem saber de onde vem nem para onde vai. Jesus não pediu adoração, pediu investigação. Ele sugeriu que o reino não está em um local geográfico ou além das nuvens, mas em reconhecer a centelha divina que pulsa em seu DNA. Se você olhar para fora, se perde. Se olhar para dentro, encontrará o arquiteto do universo. A segunda palavra é unidade. Fomos ensinados a ver Deus como um juiz distante, sentado em um trono de julgamento. Mas as palavras censuradas falam de simbiose absoluta. Eu, o Pai, somos um. Isso não era exclusivo dele, mas um roteiro para todos nós. A separação é a maior ilusão desta densidade em que vivemos. Quando você entende que a separação entre você, os outros e o Criador, é uma construção mental, o medo desaparece. A dualidade é o jogo deste mundo, mas a unidade é a regra da eternidade. A terceira palavra é internalização. Muitas vezes nos disseram que precisamos de intermediários, templos, sacerdotes, rituais complexos. Mas o Cristo das palavras censuradas disse que o corpo é o verdadeiro templo vivo. O reino está dentro de você e fora de você. Não há lugar onde a divindade não esteja. Ao silenciar o ruído do mundo e entrar no espaço interior, você acessa uma frequência que nenhuma instituição pode lhe vender ou tirar. É uma conexão direta, sem Wi-Fi espiritual controlado por terceiros. A quarta palavra é soberania.
Você não foi criado para ser escravo das circunstâncias ou do destino. Nas passagens ocultas, Jesus encoraja o homem a assumir o controle de sua própria realidade. Ele disse que quem conhece o mundo encontra um cadáver, mas quem encontra a si mesmo é maior que o mundo. Ser soberano significa compreender que sua mente é o solo onde a realidade é plantada. Se você permitir que outros plantem as sementes do medo em você, colherá uma vida de sombras. A quinta palavra é luz interior, não como uma metáfora poética, mas como uma descrição técnica de nossa natureza. A luz dentro de uma pessoa de luz, e ela ilumina o mundo inteiro. Imagine que cada célula do seu corpo carrega um fóton de informação divina. As palavras censuradas se concentram intensamente em como ativar essa luz, para que ela não seja apenas um brilho latente, mas um farol que dissipa a escuridão da ignorância. A sexta palavra é restauração. Muitas vezes somos levados a acreditar que nascemos pecadores, impuros e quebrados. As palavras ocultas oferecem uma perspectiva diferente. Não somos pecadores em essência, simplesmente fomos esquecidos. A missão de Jesus era restaurar a memória espiritual. Ele não veio para fundar uma religião, mas para despertar uma linhagem de seres que haviam esquecido sua origem estelar e divina. A sétima palavra é discernimento. Num mundo de falsas aparências e ilusões sensoriais, o Cristo secreto alertou para a necessidade de enxergar além do véu. Reconheça o que está diante de seus olhos, e o que está oculto lhe será revelado. O sistema em que vivemos foi projetado para nos manter focados no superficial, no efêmero. O discernimento é a ferramenta que nos permite identificar as armadilhas da Matrix e buscar o eterno. A oitava palavra é libertação, mas não simplesmente libertação política ou física. É a libertação da mente, das correntes, do tempo linear. O passado e o futuro são prisões. Cristo falou do eterno agora. Quando você se liberta da culpa do que foi e da ansiedade do que será, você entra na frequência da eternidade, que é onde a vida real acontece. A nona palavra é transformação. O buscador não para de buscar até encontrar. Quando encontra, fica perturbado. Quando é perturbado, fica maravilhado. A verdade não é confortável a princípio. Ela perturba porque destrói as mentiras nas quais baseamos nossa segurança. Mas essa perturbação é o fogo necessário para a transformação. É o processo da lagarta borboleta, onde o velho eu precisa morrer para que o ser divino possa voar. E agora chegamos à décima palavra, aquela que foi trancada, que foi removida de todos os sermões oficiais, porque tira o poder da morte sobre os seres humanos. A décima palavra é imortalidade consciente. Nas passagens censuradas, Jesus diz algo que muda tudo. Quem beber da minha boca, se tornará como eu. Eu mesmo serei essa pessoa, e coisas ocultas lhe serão reveladas. Mas o segredo está na frase: quem encontrar a interpretação destas palavras, não provará a morte. O que isso significa? A Igreja nos ensinou que a vida eterna é algo que recebemos depois que nossos corpos param de respirar, se formos bons. Mas a décima palavra revela que a imortalidade não é uma recompensa após a morte, é uma conquista nesta vida. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. As palavras de Jesus que foram apagadas e descubra como aplicar esses ensinamentos poderosos à sua vida diária. O segredo da imortalidade, revelado por Jesus, é a transferência da sua identidade, do eu físico para o eu espiritual, enquanto você ainda está aqui. A maioria das pessoas passa a vida acreditando que são seu corpo, seu nome, sua profissão. Quando o corpo morre, elas sentem como se estivessem morrendo. Mas o segredo da décima palavra é o despertar da consciência contínua.
Jesus explicou que a consciência precede a matéria. Se você despertar sua consciência agora, se você se tornar o observador e não o observado, você perceberá que a morte é apenas uma mudança de frequência, uma troca de roupa. A imortalidade consciente é a compreensão de que você nunca nasceu e, portanto, nunca poderá morrer. O corpo é um avatar, um veículo necessário para navegar nesta densidade tridimensional. Aqueles que amam a morte são aqueles que morrem acreditando que são apenas carne. Mas quem alcança a interpretação, isto é, a experiência direta de sua natureza eterna, atravessa o portal da morte de olhos abertos, mantendo a integridade de sua essência. É por isso que esta palavra foi censurada. Se você sabe que agora é imortal, não tema nada, e quem teme não pode ser controlado. Ou se o segredo da imortalidade é a ausência absoluta de medo, baseada no conhecimento de que sua essência é indestrutível. A 11ª palavra é frequência. Embora não tenham usado termos modernos, as palavras censuradas falam de estar em harmonia com o Pai. Jesus frequentemente mencionava que tudo é vibração. Se sua vibração estiver alinhada com o medo, o julgamento e a escassez, você manifesta essa realidade. Mas se você elevar sua frequência para o amor e a gratidão, você ressoa com a fonte criativa. Você se torna como um rádio sintonizado na estação da abundância divina. A 12ª palavra é manifestação. Tudo o que você pedir, acreditando que já o recebeu, lhe será concedido. Esta frase, embora presente em alguns textos, tem suas raízes mais profundas em manuscritos ocultistas, que detalham a mecânica da fé. A fé não é uma esperança cega, é a certeza de que aquilo que você deseja, já existe no campo das infinitas possibilidades. O segredo aqui é o sentimento. O Cristo oculto ensinou que pensamento e emoção devem ser um só. Quando o seu desejo e o seu sentimento se tornam um só, a montanha se move. A 13ª palavra é abundância. Fomos ensinados a ver o mundo como um lugar de recursos limitados, onde devemos lutar uns contra os outros. Mas Jesus falou de um Pai infinitamente generoso. A escassez é uma mentira, imposta para manter a humanidade em estado de sobrevivência. Quando você se conecta com a fonte, compreende que a abundância é o seu estado natural. A natureza não economiza em flores. O universo não economiza em estrelas. Por que você deveria viver na escassez? A 14ª palavra é silêncio. Quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Este quarto não é um cômodo da casa, é o espaço entre os seus pensamentos. É no silêncio absoluto que a voz do Criador é ouvida. Não é uma voz de palavras humanas, mas de insights súbitos, de intuições profundas. O mundo moderno foi projetado para eliminar o silêncio, para que você nunca ouça a verdade que clama de dentro. A 15ª palavra é paternidade universal. Jesus revolucionou a espiritualidade ao chamar Deus de Abba, Pai. Isso foi escandaloso. Ele tirou Deus do lugar de executor e o colocou no lugar de origem amorosa. Em palavras censuradas, essa relação é ainda mais íntima. Não somos apenas criaturas, somos extensões da própria consciência divina. Você é uma célula no corpo de Deus, experimentando a vida humana. A 16ª palavra que dizemos é não julgamento. O julgamento é a ferramenta que mantém a separação. Quando você julga, cria um muro entre si e o objeto do seu julgamento. Jesus disse que com a mesma medida que você usar, será medido a você. Isso não é uma ameaça de punição, é uma lei da física espiritual. O que você projeta no mundo, você cria em sua própria experiência. Vós sois deuses. Ao parar de julgar, você desmantela os muros e a luz da unidade brilha novamente. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo.
A 17ª palavra é gnose, que significa conhecimento por meio da experiência direta. Diferentemente da crença, que é aceitar algo que alguém lhe disse. Gnose é quando você sente a verdade ardendo em suas próprias veias. Jesus encorajou seus discípulos não apenas a serem seguidores, mas a se tornarem buscadores do fogo sagrado. Ele disse que quem está perto dele está perto do fogo sagrado, e quem está longe dele está longe do reino do Pai. Este fogo sagrado é a inteligência espiritual, que queima ilusões e doutrinas vazias. Gnose foi a palavra mais contestada pelos grandes concílios. Porque uma pessoa que conhece a verdade por si mesma, não precisa de uma instituição para lhe dizer o que é certo ou errado. Ela se torna seu próprio mestre. A 18ª palavra é cuidado, mas não uma preocupação ansiosa com o amanhã, e sim uma atenção plena ao eterno. Nos textos ocultos, Jesus nos pede para olharmos para os lírios, não apenas como uma lição de beleza, mas como uma lição de fluidez. A natureza não se esforça, simplesmente se expressa. Quando você entra no fluxo do cuidado divino, você para de nadar contra a corrente da vida. Você entende que existe uma inteligência maior, que orquestra cada batida do seu coração e cada órbita planetária. Confiar nesse fluxo é o que permite que os milagres deixem de ser eventos raros e se tornem sua realidade cotidiana. A 19ª palavra é o lado oculto. Jesus ensinou que a realidade que vemos com nossos olhos físicos é apenas uma sombra de uma realidade muito mais vasta e vibrante. Ele falou dos arcontes, ou governantes deste mundo das sombras, seres ou forças que se alimentam da ignorância humana. As palavras censuradas eram códigos de defesa. Quando você aprende a ver o oculto, deixa de ser manipulado por narrativas de medo. Você começa a perceber as engrenagens da Matrix, e à medida que as percebe, elas perdem seu poder sobre você. O conhecimento do oculto é o que lhe dá a vantagem estratégica, na batalha por sua própria alma. A 20ª palavra é androginia espiritual. Nos manuscritos de Nag Hammadi, Jesus diz algo profundamente estranho, aos ouvidos modernos. Quando você fizer dos dois um, e quando fizer do interior como o exterior e do exterior como o interior, então você entrará no reino. Ele falou sobre o equilíbrio perfeito entre as energias masculina e feminina dentro de cada ser. O masculino traz estrutura e força, e o feminino traz intuição e criação. A separação desses polos dentro de nós gera conflito e vazio. Quando você une a lógica à intuição, torna-se um ser completo, uma réplica perfeita da imagem divina que contém todas as polaridades em harmonia. A 21ª palavra é o observador. Passem, disse Cristo no Evangelho de Tomé. Esta é uma das frases mais curtas e poderosas já registradas. Ser um observador significa estar no mundo, mas não ser do mundo. É a prática de observar suas emoções, pensamentos e eventos da vida sem se tornar escravo deles. Quando você se torna um observador, cria um espaço de liberdade. O drama do mundo continua a se desenrolar, mas não tem mais o poder de feri-lo profundamente, porque você sabe que seu verdadeiro eu está sentado no auditório da consciência, não no palco do sofrimento. A 22ª palavra é ressonância. Jesus explicou que não atraímos o que queremos, mas sim o que somos. Se você vibra com escassez, o universo reflete escassez de volta para você. As palavras ocultas ensinam técnicas para mudar a nota fundamental do seu ser. Ele não estava falando de orações repetitivas, mas de estados de ser. Se você quer amor, precisa se tornar a personificação do amor agora. Se você quer paz, precisa ser paz mesmo antes que as circunstâncias mudem. Ressonância é a lei da atração em sua forma mais pura, desprovida do marketing moderno. A 23ª palavra é despertar.
Despertai, vós que dormis era o chamado constante. Jesus via a humanidade em um estado de sonambulismo coletivo, reagindo mecanicamente aos estímulos. Despertar é o momento em que você percebe que a vida que viveu até agora foi um sonho programado pela sociedade, pela educação e pela religião. Quando você abre seus olhos espirituais, descobre que possui faculdades que jamais imaginou. O despertar é doloroso, porque destrói a segurança do sono, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. A 24ª palavra é semente e ele comparou a palavra a uma semente, mas nos textos censurados, foi além. Disse que somos a semente do próprio Deus plantada no solo da matéria. O propósito da vida não é meramente sobreviver, mas germinar. Se a semente não retornar à sua forma original, a árvore não pode nascer. Isso fala da morte do ego, essa falsa identidade que construímos para agradar aos outros. Quando o ego morre, a semente divina perfura a casca e você começa a crescer em direção à luz. A 25ª palavra é emanação. Não fomos criados do nada, emanamos da fonte. Pense no sol e em seus raios. O raio não é o sol, mas é feito da mesma substância que o sol. As palavras ocultas enfatizam que você carrega a substância do Criador em cada átomo. Não há distância real entre você e a fonte, apenas uma distorção na percepção. Quando você remove a distorção, percebe que a luz que brilha sobre você é a mesma luz que sustenta as galáxias. A 26ª palavra é o eterno agora. A igreja se concentra demais no céu como um evento futuro. Mas Jesus disse, o reino vem com expectativa. Ele já se espalhou pela terra, e as pessoas não o veem. O céu não é um lugar para onde você vai, é uma frequência na qual você entra. E a única porta de entrada é o momento presente. Toda vez que sua mente foge para o passado com arrependimento, ou para o futuro com medo, você abandona o reino. O agora é o único lugar onde você pode experimentar a imortalidade da qual falamos na 10ª palavra. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade na segunda parte no próximo vídeo, as 33 palavras poderosas, reveladas de Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.